Pessoal, tudo bem? Meu nome é Derek Moreira, eu sou médico formado pela Unesp e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre dependência do álcool. Esse que é um dos temas que faz parte da pós-graduação em dependência química oferecida pela Unip em parceria com a Vida Mental. O tema da nossa aula de hoje, então, portanto, é o que eu preciso saber sobre a dependência alcoólica. Vamos descobrir. Bom, o que é dependência? Vamos começar do começo. A dependência é um estado psíquico e ou físico que resulta de uma interação com uma substância que vai gerar alterações de comportamento e déficits variados. Então, todo mundo já tem algum exemplo de alguma pessoa que, por uso de alguma substância, seja ela álcool ou alguma droga ilícita, ficou totalmente alterado de determinado ponto de vista, que não sabe dizer onde está, tem dificuldade para caminhar, enfim, qualquer alteração física ou mental causada pelo uso de uma determinada substância. Quais são, portanto, aí os riscos do álcool? Consumo por mais de 40% da população com mais de 15 anos, ou seja, é uma estatística até polêmica no sentido de que existe uma proibição do uso de álcool para menores de 18, mas mesmo assim existe um número expressivo de menores de idade que fazem um uso intenso do álcool. Outra estatística não muito agradável do álcool é o fato de haver cerca de 2 milhões de mortes por ano resultantes do uso de álcool. O álcool aí é uma substância que tão perigosa chega a ser que em alguns países chega a ser inclusive proibido o seu uso. Por exemplo, no caso do Oriente Médio, em que a gente tem diversas regiões em que o álcool é proibido. Quantos usam o álcool, portanto? Cerca de 74,6% da população brasileira usou uma vez na vida, uma estatística aí do ano de 2015. Cerca de 91% bebe uma vez por semana, sendo esses pessoas de 14 a 17 anos. Cerca de 11% dos homens faz uso diário do álcool e 52,9% no caso dos homens e 37,6% no caso das mulheres fazem uso aí do que a gente chama tem como prática o que a gente chama de binge drinking, ou seja, beber quantidades muito grandes em um tempo muito curto. Então, é aquela pessoa que vai para uma festa e tem o que a gente chama de libação alcoólica. Em outras palavras, aquela pessoa que bebeu demais num período específico e curto. Diferente das situações em que as pessoas, por exemplo, no uso diário, no caso desses 11% de homens. Quais seriam aí, por exemplo, fatores de risco para dependência alcoólica? Esses fatores são muito variados, eles envolvem diversos aspectos, como, por exemplo, o meio ambiente. Ou seja, crescer em uma família com outras parentes com problemas com álcool, uma família desestruturada, um lar com alguns problemas, portanto, influências de outras pessoas, especialmente no caso dos mais jovens, dos adolescentes e até das crianças, né? Infelizmente, o uso do álcool tem começado cada vez mais cedo. É um fator de risco importante para o desenvolvimento da dependência alcoólica. Outro aspecto é o acesso fácil. Então, uma pessoa que tem condições financeiras de adquirir álcool com mais facilidade, ou mesmo uma pessoa que tem proximidade de determinados locais, em se tratando, por exemplo, de uma metrópole como São Paulo, o acesso não seria um problema para a imensa maioria da população. Então, torna-se aí um fator de risco extremamente importante para a dependência do álcool. Outro aspecto é o aspecto genético. Alterações em receptores neurológicos, como por exemplo o dopaminérgico D2, vão influenciar no desenvolvimento do álcool, ou seja, o mau funcionamento nesses receptores pode causar alterações nos mecanismos de resposta ao prazer do paciente e fazer com que ele seja mais suscetível ao desenvolvimento de dependência alcoólica, por exemplo. Outro aspecto importante, um fator de risco, seria os fatores psicodinâmicos, ou seja, o funcionamento do indivíduo. Então, é um indivíduo mais suscetível, por exemplo, ao desenvolvimento de um vício diante de um problema de família. Então, é aquela pessoa que sofreu a perda de um parente próximo, não conseguiu lidar com o luto e começou a transferir para o álcool a sua tristeza e encontrar aí no álcool uma ferramenta, uma forma de tratar de maneira muito negativa dessa situação, de toda a tristeza ou de todos os problemas que são advindos aí
desse evento estressor, no caso. Então, fatores psicodinâmicos aí, como, por exemplo, o que eu citei, vão entrar também como fatores de risco importantes no desenvolvimento da dependência alcoólica. Quando, portanto, que eu vou começar a desconfiar de dependência alcoólica? É importante pontuar isso para que o intuito aqui não é cair no moralismo. O intuito aqui é estabelecer quando o uso do álcool deixa de ser recreativo e passa a ser uma doença. Então, portanto, esforços mal sucedidos para parar seria aí um dos momentos em que a gente vai desconfiar do desenvolvimento de uma dependência alcoólica mais grave, que requeira tratamento médico e multidisciplinar. O tempo gasto para consumir e recuperar-se dos efeitos. Então, é aquela pessoa que bebe tanto que passa a maior parte do dia sob o efeito do álcool ou sob o efeito da ressaca, que começa a gastar mais tempo para se recuperar ou para ir atrás de bebida do que para qualquer outra atividade da vida dela. A fissura. Fissuras são sintomas físicos que o paciente começa a ter por falta da droga. Então, uma necessidade enorme de fazer uso do álcool aí, por exemplo. Queda de performance, então é aquela pessoa que tinha um desempenho X no trabalho e a partir do momento que ele começa a fazer um uso do álcool em um nível tal que começa a ter problemas no trabalho, começa a ter problemas com a família, ter problemas de interação social com outras pessoas, enfim, problemas de queda de performance em todos os aspectos ou nos principais aspectos aí da vida da pessoa. Tolerância. Tolerância é um aspecto muito importante para a gente destrinchar aqui. Tolerância seria, no caso, um aumento da quantidade para obter o mesmo efeito. O organismo da pessoa, aos poucos, vai se acostumando ao uso constante do álcool e o álcool, por sua vez, vai exercendo cada vez menos efeito sobre as funções cognitivas da pessoa. Então, ela precisa de mais álcool para se sentir desinibida, ela precisa de mais álcool para sentir aqueles efeitos que ela buscava na bebida quando ela começou a beber. Sintomas de abstinência, portanto, como eu citei, a fissura pode ser um desses sintomas, né? Essa necessidade absurda de usar o álcool que vem de maneira repentina. Além disso, a gente pode ter outros exemplos, como, por exemplo, tremores, pesadelos, sonhos vívidos, alucinações, diversos sintomas mentais e físicos da dependência, da abstinência do álcool, quando o paciente já desenvolveu aí um estado de dependência alcoólica mais grave. O que eu faço, então, diante de um paciente que tem uma suspeita ou até mesmo um diagnóstico de dependência alcoólica? Bom, o primeiro aspecto aí seria sempre o diagnóstico o mais precocemente possível, para que o paciente possa ser colocado sob tratamento, e evitar que ele chegue ao ponto de perder, de ter problemas demais em sua vida, que o tratamento acabe chegando tarde demais e já aí não vai ser capaz de resolver ou de conter todos os danos que o álcool já trouxe para a vida da pessoa. Um dos instrumentos que a gente usa como diagnóstico é um questionário chamado CAGE, que vai envolver aí 4 perguntas que também eventualmente podem ser abordadas no momento da pós-graduação. Outro aspecto é o tratamento farmacológico. Dentre as drogas usadas no tratamento farmacológico da dependência alcoólica, tanto aí para contenção dos efeitos de dependência, de abstinência, os efeitos físicos e mentais da abstinência, quanto também drogas com o chamado efeito anti-abuse, ou seja, é uma droga que é extremamente tóxica para o organismo quando usada em concomitância com o álcool, ou seja, aquele paciente toma aquela droga, aquele remédio, com a intenção de que se ele beber, ele vai ter uma ressaca tão absurda que ele nunca mais vai querer beber na vida de novo. Então, esse é o intuito da droga com efeito anti-abuse. Outro aspecto importante, obviamente, do tratamento é o psicoterapêutico, principalmente no contexto da terapia cognitiva comportamental, que hoje aí é uma das modalidades de terapia psicológica que apresenta o maior número de evidências no tratamento da dependência alcoólica. Outro aspecto também é o tratamento não só psicoterapêutico, mas, de novo, multidisciplinar e psicossocial. Então, mais uma vez, o envolvimento de outros profissionais da saúde e até de outros profissionais, não necessariamente da saúde, mas que possam auxiliar na melhora do paciente, na recuperação do paciente
com dependência alcoólica. Então, a gente encontra, inclusive, serviços como o Alcoólicos Anônimos e o CAPS-AD, que é um serviço do serviço público, para auxiliar os pacientes com dependência química, especificamente do álcool. Até uma discussão interessante que pode ser trazida também é a redução, a abordagem no tratamento da dependência alcoólica, seja ela na redução de danos versus abstinência total. Recomenda-se de maneira ideal que opte sempre pela abstinência total, mas também algumas linhas de pensamento também partem do pressuposto de que a redução de danos também pode ser uma opção, em que se reduz o uso, mas não se cessa completamente. Essa é uma discussão polêmica aí que pode ser inclusive abordada nas aulas de vocês mais a fundo no curso de pós-graduação de dependência química. Então, mais uma vez, convido vocês a fazerem parte desse curso, fazerem a inscrição, para vocês possam aprender ainda mais sobre esse tema e sobre outros temas muito importantes dentro do contexto da dependência química. Obrigado.